Vamos para a palavra sem perda de tempo, aleluia, glória a Deus, oh maravilha, Deus tem uma palavra para nós nessa tarde, Deus ele tem uma revelação do céu para nós nessa tarde, aleluia. Segundo escreveu Jesus, Marcos, livro de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 4, verso 31 até o 41, aleluia, oh glória. O título dessa mensagem: Jesus apazigua, acalma a tempestade. Aleluia. Glória a Deus. Jesus acalma a tempestade. Diz assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, diz multidão, levaram consigo assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos, e levando-se grande temporal, levantou-se grande temporal de vento, e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água, e ele estava na polpa, dormindo, sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Ele disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, um grande medo, e diziam uns aos outros: mas quem é este? Quem é este? Que até o mar e o vento lhe obedecem. Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra? Irmão, nós estamos diante de um texto muito conhecido. A nível de introdução, eu quero trazer aqui duas declarações que me despertou muito. A primeira dela, que sempre vai existir tempestades na nossa vida. É impossível, é imune o ser humano do berço até o sepulcro não viver tempestades, não viver conflitos, não viver lutas, não viver problemas. Elas são imprevisíveis ou inevitáveis. Elas podem chegar para velho, para jovens, para grandes e pequenos, para doutores analfabetos, para rico, para pobre, para bispo, para obreiro, para apóstolo, para qualquer ser humano ela vai chegar. É inevitável, é imprevisível. A tempestade, ela chega. Mas uma coisa é certa: quando ela chega para a nossa vida, nós temos um Deus que está conosco. E esse Deus, nesta tarde, Ele está comigo e Ele está com você. Amém? É normal a tempestade chegar em nossas vidas. Em segundo lugar, eu quero declarar para vocês que a tempestade da vida também pode ser imprevisíveis. É num dia normal, um dia comum, ela chega. Pode ser num dia normal que você levanta e você tem uma notícia de um acidente. É num dia comum, num dia normal, que nós vamos sair para fazer, quem sabe, um exame de rotina, e nós nos deparamos com
um resultado não favorável, ou quem sabe uma enfermidade incurável. Ela é imprevisível. Mas nós temos a certeza de uma coisa: quando ela chega, nós temos que estar preparados para saber administrar as tempestades. São coisas que nós estamos enfrentando todos os dias e que nós precisamos saber administrar, não com a força do nosso braço, porque com a força do nosso braço nós não vamos conseguir. É bem verdade que traz um desespero, traz um incômodo, na hora que nós temos uma notícia que não é favorável para a nossa vida. Mas nós temos a certeza de uma coisa: Deus, Ele está no seu barco. E quando Deus está no barco, pode vir ondas, pode vir vento, pode vir tempestade. Mas nós não confiamos no homem, não confiamos na força do nosso braço, mas confiamos naquele que o mar e o vento lhe obedecem. Quem crê nisso? Amém? E a Bíblia, nessa narrativa, traz uma ideia de manifestação de poder. Depois de um dia cansativo que Jesus ensinava as suas parábolas da semeadura, da candeia, foi um dia cansativo para Jesus, porque ele era 100% Deus, 100% homem. E aqui nós vimos uma transição de um ensinamento teórico para um ensino da prática para os seus discípulos. Eu já quero trazer para nosso despertamento espiritual que nós não podemos viver de prática, mas nós não podemos viver de teorias, de palavras humanas, de persuasão humana, mas sim de poder e autoridade do Espírito Santo de Deus. O que adianta nós estarmos sentados aprendendo a teoria, mas na hora da prática nós não sabemos a quem nós vamos recorrer. Os discípulos estavam sendo ensinados, não discordo, que nós precisamos aprender a palavra. Mas o que adianta diante de uma circunstância que nós precisamos ter fé, nós precisamos ter autoridade do Espírito Santo para saber combater aquela adversidade, aquela tempestade que vem sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, nosso trabalho, e nós não sabemos com que jeito nós vamos saber administrar essa situação. A Bíblia, ela diz que a palavra, a letra, ela mata, mas o Espírito, ele vivifica. Aleluia! E se nós temos a oportunidade de aprender a palavra e de buscar do alto céu poder e autoridade de Deus, isso é uma coisa muito interessante, preciosa para a vida daquele que um dia se rendeu aos pés do Senhor Jesus. E eu creio que nessa tarde eu estou pregando aqui para pessoas que querem buscar essa intimidade, que querem ter essa autoridade na sua vida. Porque eu costumo dizer que o diabo, ele fica arquitetando 24 horas, tentando fazer algo para que possa prejudicar a nossa casa, para que possa prejudicar a nossa família, para que possa prejudicar o nosso ministério. Mas se nós não tivermos ligado com o céu, pedindo a autoridade do Espírito Santo na nossa vida, ele vai vir como um vira-lata latino na nossa frente, e se nós exalarmos o medo, e se nós tivermos medo dele, ele vai tentar nos pegar e vai nos morder. Observa quando você se encontra com um cachorro bravo na rua, que ele vem latindo para o seu lado, se você ficar com medo dele, ele te pega. O diabo, ele é assim. Ele, quando encontra uma fraqueza, ele tenta de todas as formas destruir. Mas quando nós temos a autoridade de chegar para aquele vira-lata e falar assim: sai da minha frente, e grita com ele com autoridade, ele vai sair, porque ele vai ter medo de você. O diabo, ele precisa ter medo de nós. O diabo, ele não pode olhar para nós e ver fraqueza na nossa vida, falta de fé, falta de coragem, não.
diabo ele tem que respeitar a sua vida, a sua casa, a sua família, os seus filhos, porque nós temos a marca do sangue do Cordeiro em nossa vida. Aplauda Deus nessa tarde, porque Ele está aqui neste lugar. Aleluia! Oh, glória! Interessante é que no versículo 35, ele diz, naquele dia. Não foi um dia, pode ser um dia de rotina, um dia comum. Mas eu posso dizer para você nessa tarde, muitos nesse dia, pensaram tantas coisas ruins. Muitos nesse dia vieram para a igreja achando que era um dia normal, de rotina, de um culto mecânico, de estar aqui louvando, de estar aqui buscando. Mas não, esse dia eu tenho uma palavra para você, que achou que a semana ia começar tudo diferente, errado, que nada ia ter jeito na sua vida. Esse dia ainda não acabou. Nós estamos 17h47. O dia só acaba às 0h. Pode ser que você saiu da sua casa, hoje estava tudo desarrumado. Pode ser que nessa tarde você não tenha notícia do seu parente. Pode ser que nessa tarde você não tenha notícia do seu filho que está perdido no mundo de droga. Pode ser que nessa tarde aquele esposo está no bar bebendo. Pode ser que nessa tarde algo diferente está dando errado para a sua vida. Mas o dia ainda não acabou. E Jesus tem notícia boa para dar para você nessa tarde. Oh, glória! Jesus, nesse dia, Ele não falou para os seus discípulos o que ia acontecer. Ele não falou. Porque se Jesus avisa para nós que viria uma tempestade hoje, nós não ia sairmos de casa. Se Jesus falasse que ia ter um problema sério no dia de hoje, nós ficaríamos abrigados dentro de casa. É que muitos fazem. Às vezes o problema chega, a dificuldade chega, ele não tem força de caminhar, ele se aprisiona dentro de casa, ele se fecha dentro de casa. Mas Jesus não avisou. Jesus não avisou. E Jesus falou, passemos, aleluia, sendo tarde, no versículo 35 ainda, dizendo, sendo tarde, os discípulos de Jesus não sabiam o que iria acontecer. E uma coisa eu tenho certeza, para Jesus não tem hora. Pode ser de manhã, pode ser à tarde e pode ser à noite. Para Jesus não tem horário. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo agora, às 17h para 18h, e Ele vai ser amanhã. O amanhã não nos pertence, mas Jesus sabe de tudo aquilo que vai acontecer daqui minutos na nossa vida. E já sendo tarde. E uma coisa eu digo para você, meu irmão, nunca é tarde para que você venha tomar uma posição diante dos céus, diante de Deus. Eu não sei qual é a posição que você precisa tomar hoje, agora, nesse domingo, nessa tarde, nesse dia. Mas uma coisa é certa, não é tarde para o Senhor mudar o plano da sua vida, não é tarde para o Senhor mudar a história da sua vida, não é tarde para o Senhor passar essa página, esquecer do seu passado, esquecer das coisas que ficaram para trás e se tornar uma nova criatura diante de Deus. As pessoas costumam viver do passado. E normalmente o passado sempre traz ruína. Porque se nós pararmos para analisar tudo aquilo que nós passamos quando estávamos no mundo, no passado, só vai ser tragédia. Mas graças a Deus que Deus nos deu um espírito de ousadia, uma oportunidade nova para transformar a minha vida e a sua vida e sermos uma nova criatura em Cristo Jesus. Quem crê que você é uma nova criatura agora? Se você crê, dá um barulho de glória a Deus nessa casa. Deus te deu fôlego, Deus te deu uma vida, Deus te deu fôlego de vida. Aplauda, alegra-se na presença dEle.
Nesse mesmo versículo 35, Jesus fala assim: passemos para outra banda, para outra margem, para o outro lado. Era um lago coberto de montanhas, chamado Lago de Genezaré, Lago de Tiberíades, com várias montanhas ao redor daquele vale, um vale de 208 metros abaixo do nível do mar, com a sua direita o Monte Hermon, um monte mais alto, que de vez em quando a sua superfície era tomada de neves. E quando vinha aquele vendaval, aquelas neves se deparavam e descia na planície daquele lago, e se formava uma grande neblina, e o vento tomava conta daquela superfície. Muitos barcos passavam ali, como a palavra diz, os barquinhos. Podemos observar que ele fala de barco e fala de barquinhos. Eles poderiam ter vivido várias experiências ali de vendavais, de chuva, de frio. Mas nesse dia Jesus, já cansado, escolheu um barco. A multidão na praia, Jesus chegou com os discípulos e escolheu o barco. Jesus, ele quer escolher barco aqui nessa noite. O barco pode ser você. O barco pode ser eu. O barco simboliza a nossa vida. E Jesus escolheu aquele barco com seus discípulos e falou: passemos. Olha a diferença, Rogério, de passemos e passe. Ele não falou passe, Cris, passe, Jorge, passe, Rogério. Ele não falou passe, ele passemos. Sabe por quê? Quando Jesus entra no barco, ele quer passar com você junto. Jesus não vai deixar você entrar nessa tempestade sozinha, aleluia. Jesus não vai deixar você entrar nessa causa sozinha, não. Ele disse, passemos juntos. É maravilhoso quando nós temos Jesus no barco, sabe por quê? Ele passa junto com nós, ele nunca vai deixar a gente sozinho. Aleluia. Quem crê que Jesus está nesse barco? É maravilhoso quando nós sentimos que Jesus está no nosso barco. Quando Jesus está no nosso barco, as ondas podem se levantar, crises podem tomar conta da nossa vida. Como foi dito, é inevitável, é imprevisível, elas chegam. Mas Jesus está no barco. Ele está no barco. E se ele está no barco, não importa as tempestades, não importa as ondas, não importa o vento. E no versículo 35, Jesus ainda dá uma ordem. Aleluia! E disse, passemos, foi uma ordem. Quem tem obedecido a ordem aqui de Jesus? Você sabe qual é a causa que muitas vezes a gente se perde na nossa caminhada? É porque a gente obedece vozes estranhas. Ali tinha uma grande multidão. E eles poderiam estar ouvindo a multidão. É assim que muitas pessoas, às vezes, se atrapalham na caminhada, porque escutam vozes estranhas. Mas quando nós estamos sensíveis ao Espírito Santo, temos vozes, ouvido a voz de Jesus, Cris, tudo fica mais gostoso, mais seguro. Mas para a gente ouvir essa voz de Jesus, nós precisamos de estar totalmente dependente, totalmente ligado com o céu. Eu pergunto, quantos dias que você não ouve essa voz? Quanto dia que nós não ouvimos essa voz? Será que nós estamos ocupando o nosso ouvido com a multidão? A multidão tem um monte de ideia, mas Jesus tem uma direção certa. Mesmo sabendo que eles iam passar por dificuldade, por aquele perigo. Mas Jesus diz, passemos juntos. E quando Jesus está junto,
nós podemos ter certeza de uma coisa: o perigo pode chegar, pode nos cercar, mas nós estamos com Jesus no barco. Amém? Foi uma ordem que Jesus deu: passemos. Muitas vezes nós queremos passar sozinho nessa situação, nós queremos passar sozinho nesse obstáculo, e sabemos que Jesus, Ele está no nosso barco e quer nos dar uma direção correta, certa, nos livrar do perigo. Eles não sabiam, porque se Jesus falasse com eles que eles iam enfrentar aquele vento, aquele mar bravio, aquele temporal, eles não teriam nem entrado no barco, porque lá na frente nós vamos dizer que eles ficaram tímidos, com pouca fé. Quem quer Jesus no barco aí? Diga aleluia. Quem quer Jesus no barco? O diabo, ele quer que você entre sozinho nessa causa. O diabo, ele quer que você fique no barco sozinho. Eu tenho uma voz muito alta, eu costumo nem ouvir o microfone, desculpa. Quem está me ouvindo, diga amém. Ele quer que nós passamos sozinho, o diabo. Ele faz de tudo para que nós venhamos tomar decisões precipitadas, algo precipitado na nossa vida, para que ele saiba que lá na frente nós vamos ter uma decepção grandiosa, decepcionante, e vamos murmurar e vamos até largar nossa fé. Mas Jesus, Ele deu uma ordem: passemos. Passemos. E se Jesus deu uma ordem, nós temos que obedecer a ordem da multidão ou de Jesus? De Jesus. A causa que nós estamos perdendo muitas bênçãos, muitas vitórias, é porque nós não estamos obedecendo o comando de Jesus nesta terra. Ele disse: não se preocupe, teríamos aflições. Ele disse: mas tem de bom ânimo, minha filha, tem de bom ânimo, eu venci. E se eu venci, vós também vencereis. Não se preocupe, a semana vai começar. Aquela causa que você achou que era impossível, não se preocupe, Jesus vai passar com você nesse barco. Aplauda o Senhor, aleluia. O fato que obedecer Jesus não isenta a gente de circunstância, de adversidade. Porque muitos falam: poxa, eu ando certinho, eu faço a vontade do meu Pai, eu cumpro com a palavra dEle. E tudo acontece na minha vida. Eu vejo aquele lá que está lá fora, que não faz nada para Jesus, que não obedece a palavra do Senhor, nada acontece na vida dele. Mas foi o que eu falei, Jesus, Ele nos escolheu nesse mundo para ser o sal dessa terra. Ele não escolheu nesse mundo para que nós não viesse dar sabor às coisas. E você já viu o processo do sal? O sal, ele é pisado. O sal, quando ele é tirado do mar, quem já passou ali por São Pedro da Aldeia, Arraial do Cabo, via já aquelas montanhas de sal que são retiradas do mar. E eu já observava muitas pessoas pisando o sal. O sal é pisado. E eu me lembro de uma pregação aqui do meu bispo, e veio agora, desceu fresquinho na minha mente, que o sal, ele fica esquecido dentro do supermercado. Já notou? Tem pessoas que procuram até alguém dentro do mercado. Onde que fica o sal aqui? O sal está lá no fundo da prateleira, esquecido. Então, nós poderemos ser até esquecidos pela terra, pela humanidade. Você pode ser esquecido pelo seu parente. Mas uma coisa é certa, tem um olhar do céu nessa tarde,
que Ele contempla cada um de nós que aqui estamos. Que nós não viemos nessa tarde aqui para passar um momento só aqui dentro dessa casa. Que nós não viemos aqui para marcar uma presença apenas, não. Nós viemos aqui nessa tarde porque nós precisamos vencer essa tempestade que assola, essa tempestade que tenta entrar na nossa casa. Mas eu tenho uma palavra para você nessa tarde, aleluia, diante do Espírito de Deus. Não deixe que essa tempestade chegue na sua porta nessa tarde. Você tem o poder e a autoridade do Espírito Santo para repreender toda a tempestade na sua casa. Ele nos deu isso. Poder e autoridade para estender mãos em enfermos ser curado, para expulsar demônios. Ele deu esse poder para mim e para você. Aleluia. Mas para isso nós precisamos ter o quê? Fé, coragem, largar a timidez de lado. Sabe por quê, irmãos? É tremendo. Quando o bispo liga para a gente e fala, traz uma palavra, traz um louvor, faz isso assim, assim na minha casa, vai lá e faz isso assim, assim para a obra de Deus. É para qualquer um, é automático, irmãos. O nosso coração treme, as nossas pernas começam a tremer, a gente sobe aqui tremendo, com a boca seca, em tempo até de desmaiar. Mas é tão gostoso, que quando nós estamos aqui, foi na direção de Deus. O Espírito Santo de Deus fala nos nossos lábios. Quem somos eu, você, quem somos nós? Sem a presença desse Deus, desse Espírito Santo, nada eu ia poder falar aqui. Sabe por que nós estamos aqui? Porque esta palavra aqui, ó, é uma palavra já revelada. Ela só depende de mim, de você, para abrir os nossos lábios e profetizar as boas novas do Senhor e falar que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, que aquele mesmo Deus que estava com o discípulo naquele lago, Ele está aqui nessa tarde para ouvir a sua oração. Aleluia. Louve a Deus com glórias, com aleluia. Porque toda honra, toda glória é dada ao Senhor. E no mesmo versículo, é tão rico essa palavra, né? Tem tanta... Deixando a multidão. Porque tem pessoas que fazem o contrário. Larga Jesus e segue multidão. Tem pessoas que largam Jesus e seguem multidão. E quando larga Jesus e segue multidão, nós lembramos daquela parábola do filho pródigo, que largou todos os seus confortos, a sua casa, o seu pai, a sua família, e quis tomar parte da herança que lhe era dada. E ele falou com o seu pai, pai, eu quero minha herança, eu quero viver a minha vida. E o pai entregou aquela herança para ele, ele foi, largou todos o seu conforto dentro da casa do pai. Alimento, água, roupa limpa, cama para dormir, porque na casa do pai só existe conforto. E ele foi, e quando ele foi, ele caiu no mundo, entrou no meio da multidão, e chegando no meio da multidão, todos aqueles que realmente diziam ser amigo, diziam estar do lado dele, não estavam mais. Quando viu que a sua herança, o seu dinheiro acabou, que tudo acabou, todos abandonaram ele, a ponto dele se alimentar de ração de porcos, de bolotas de porcos. Mas um dia ele lembrou, pequei contra o céu, pequei contra a terra, pequei contra o meu pai. Por que eu tomei essa decisão precipitada de largar a casa do meu pai e viver numa vida errada nesse mundo? E quando ele deu por si, o Senhor mais uma vez deu oportunidade. É assim que o Senhor faz. Ele dá oportunidade. Para quando nós erramos, estamos no mundo. Às vezes eu estou falando para pessoas aqui agora à tarde, que estão ouvindo, estão vendo esse culto, que estão sem força dentro da sua casa, não conseguem mais caminhar para estar na casa do Senhor, porque se decepcionaram com alguma coisa, deram vida à multidão.
e hoje estão aí no mundo. Mas hoje é tempo. Às 19 horas já anunciei, vai ter o último culto dessa tarde, dessa noite de domingo. Você pode sair da sua casa agora e está aqui às 19 horas. É melhor deixar Jesus no barco. É melhor escolher Jesus do que a multidão. Eu prefiro escolher Jesus um dia. Eu ouvia muita multidão. Quando nós estamos no mundo, a gente escuta tantas coisas, tantos conselhos, que às vezes nós achamos que pode dar até certo, mas não dá. Porque se eles dessem ouvido à multidão, não tinham atravessado Jesus naquele barco. Eu costumava ter um chefe, que ele falava assim para mim, bispo: quando você passar a ouvir o seu técnico e não a arquibancada, o seu jogo vai ser diferente. E é certo, irmão. Quando o jogador escuta muito a arquibancada, ele fica perdido, não é assim, Cris? Mas quando ele escuta o técnico, ele sabe como ele vai jogar naquele campo. E assim é a nossa vida com Jesus. Quando nós possamos dar entendimento, ouvido à voz de Deus, pode ser que a gente entre até em alguma situação, alguma causa, que não venha trazer no nosso coração um resultado favorável. Mas quando Jesus entra, quando nós oramos e pedimos a Deus a solução, Ele dá a direção a qual nós devemos andar. E é assim que foi. E eles deixaram a multidão. A Bíblia diz que ele, depois de muitos dias ensinando, ele entrou naquele barco, largou a multidão e começou a navegar naquele lago. Ele estava cansado, porque Jesus era 100% homem, 100% Deus. Ele pega um travesseiro, uma almofadinha, vai para a polpa do barco e deita. E aquele barco começa a navegar naquelas águas calmas. Eu disse na polpa do barco. Quem é pescador sabe. Aonde fica a polpa do barco? Na frente ou atrás? Na frente ou atrás? Jesus estava atrás do barco, dormindo. E aqueles discípulos navegando na frente do barco. Nós precisamos entender isso. Jesus estava atrás do barco. E os discípulos estavam na frente do barco. Sabe o que acontece muitas vezes na nossa vida, no nosso ministério? A gente quer navegar sozinho na frente do barco e largar Jesus na popa. Nós precisamos aprender que Jesus, Ele quer estar na frente do nosso barco e não atrás do nosso barco. Quando nós aprendemos que Jesus tem que tomar a frente do nosso barco, tudo fica diferente. A queda de muitos ministérios, a queda de muitos homens e mulheres de Deus acontece, sabe por quê? Na empolgação, na oportunidade que eles têm. Eles querem jogar Jesus para trás do barco e fazer as coisas sozinho. Mas nessa tarde, Deus, o Espírito Santo, está ensinando a nós que Jesus, ele tem que tomar a frente do seu barco. Aplauda o Senhor nessa noite. Aleluia, glória a Jesus. Engraçado que ali na mensagem nós podemos tirar barco, Georgina, e barquinhos. Muitos barquinhos e tinha um barco. Jesus escolheu o barco. Tinha muitos barquinhos. Sabe por que Jesus escolheu um barco? Para que eles vivessem uma grande experiência com ele. Ele ensinou a teoria, a prática de teoria, mas ele queria trazer uma transição naqueles discípulos para a prática, para eles viverem uma grande experiência de poder e de milagre. Foi o que eu falei aqui, meu bispo. O que adianta nós estarmos sentados aqui aprendendo a teoria e esquecendo
da prática. Jesus, ele quer te usar na prática. Amém? Jesus, ele quer usar a nossa vida na prática, para nós testemunharmos o milagre de Jesus na nossa vida. Quantos aqui têm testemunho de milagres para contar nessa igreja? Levante a mão, olha só que maravilha. Um dia, você vai ter oportunidade de contar milagre. Se nós enumerarmos aqui parar, nós vamos levar muito tempo para falar os milagres de Jesus na nossa vida. Mas um dia, Deus te tirou das drogas, Deus te tirou do alcoolismo, Deus tirou da prostituição, isso é um milagre. Um dia, Deus escolheu a mim e a sua vida para escolher o nosso nome, escrever no livro do céu, no livro da vida, isso é um milagre. Esse dia de hoje, nós acordamos e estamos aqui, é um milagre. É um milagre de Deus, aleluia. Jesus escolheu o seu barco nessa noite. E quando ele estava com Jesus nesse barco, Jesus na popa, dormindo. Mas eu digo uma coisa para você, mesmo Jesus dormindo, o controle ainda está na mão dele. Mesmo Jesus dormindo, às vezes você pode estar achando que Jesus está dormindo, mas Jesus só está observando até onde você vai. Até onde você quer levar essa vida, a sua capacidade diante desse barco. Jesus só está te esperando a tomar uma decisão. Porque é incrível, irmãos, é incrível. O ser humano é assim, tudo está muito bem. Se esquece de Jesus, se esquece da palavra, se esquece dos cultos, se esquece de jejuar, se esquece de orar, esquece de vir na Santa Ceia, esquece da comunhão. Mas quando a coisa aperta, ele lembra de o nosso Jesus. É automático. A pessoa não crê em Jesus, mas se viu alguma coisa muito ruim na vida dele, a primeira coisa que ele fala, meu Deus do céu, me ajuda, Senhor, me ajuda. Tem misericórdia, Jesus. É assim que acontece. Mas se Jesus escolheu o seu barco nessa noite, é porque você precisa viver uma experiência diferenciada com Ele nessa tarde. Essa semana Deus pode te surpreender. Mas se você lembrar que com você sozinho você não vai conseguir, você lembra de que ele não está dormindo na polpa do barco, ele está acordado para atender a sua oração. Aleluia! Eles navegando e não imaginavam que de repente ia vir aquele grande vendaval, aquelas ondas grandes no barco deles. E a Bíblia diz que enchia-se o barco de água. A Bíblia diz que não estava cheio, estava enchendo o barco de água. Porque se Jesus estava no barco, ele estava com a almofada debaixo da sua cabeça. Se o barco tivesse totalmente cheio, aquela almofada, aquele travesseiro já estava molhado. Ele enchia, estava se enchendo o barco. E quando ele estava se enchendo, os discípulos tiveram medo. E um para o outro, a Bíblia não diz, deve ter falado Pedro, João, Tomé. Um falando, não vão acordar Jesus, Jesus está cansado, não vão acordar, vamos resolver essa parada sozinho. Vamos tirar com um caneco, um balde, essa água de dentro do barco, e tudo vai chegar lá no final, e Jesus vai acordar, e nós vamos fazer a obra do outro lado. E a Bíblia diz que o barco enchia-se de água, e aquele grande vento tomou o barco, com aquelas ondas. E a Bíblia diz que os discípulos começaram a ficar tímidos e tenebrosos, com medo. É assim, irmãos, às vezes numa situação que nós temos, nós ficamos com medo. Mas nós não podemos perder a nossa fé. O medo é do ser humano, ele vem o medo. Mas quando nós temos fé, nós pedimos ao Senhor e Ele tira aquele medo e nós começamos a atravessar aquele mar até a outra banda. Eu vivi uma experiência uma vez que eu estava fazendo uma campanha dentro de um determinado monte. E era muito tarde, meu bispo, muita chuva naquele dia. E todas as pessoas, os irmãos que estavam comigo na campanha,
Não foram. Não foram ninguém, quebraram a campanha. E eu diante de Deus, irmãos, confesso, me deu medo. Mas eu fiz assim, Cris, eu estou com meu Deus, e eu não posso deixar de terminar a minha campanha. Aí eu falei assim com Deus, Senhor, tem misericórdia da minha alma. Eu sei que eu estou com medo, mas eu tenho certeza que o Senhor tem os anjos que acampam ao nosso redor. Senhor, coloca um anjo do meu lado e sobe comigo nesse monte, que eu quero terminar a minha campanha. E subi, confesso, bispo, subi de touca agasalho com a Bíblia debaixo do braço, assim, agarrado no peito, e comecei a orar dentro daquele lugar, daquela mata. Eu orava assim, do jeito que eu estou andando para lá e para cá, e dando glória, aleluia, Jesus me abençoa, Senhor, eu sei que o Senhor está comigo, eu sei que eu cheguei até aqui porque o Senhor teve misericórdia, meu Deus. E quando eu virei assim, meu bispo, eu deparei de uma distância como o Senhor está de mim agora. Eu vi aquele ser de branco na minha frente. Oh, que experiência maravilhosa. E aquele ser de branco fez como o Senhor fez assim para mim agora. Só balançou a cabeça, eu balancei a cabeça. E eu não tive como chegar nele e ele não chegar em mim. Aí eu vi como se ele tinha ajoelhado diante de um tronco e começou a orar. E eu falei, eu agora aqui com esse ser de branco do meu lado, vou ficar igual um preguiçoso em pé dentro dessa mata, não. Eu vou ajoelhar e vou orar também. E comecei a orar dentro daquela mata, meu bicho, e orando. Daqui a pouco o Espírito Santo falou assim, levanta a sua cabeça e olha. Quando eu levantei minha cabeça, eu vi assim, Cris, diante de Deus, aquele ser saindo de dentro da mata. Eu corri para ver quem era o irmão, e não vi. Sabe o que era? Era o próprio anjo de Deus ali nos guardando. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que nós servimos, que Ele atende a sua oração. Não importa o que você esteja passando, não importa a tempestade no seu barco, não importa as ondas, larga a multidão de lado, deixa Jesus no seu lado, deixa Jesus no barco, esquece a multidão, vive esse sobrenatural de Deus hoje nessa tarde, porque Deus te trouxe aqui para te trazer experiências novas, para te revelar coisas grandes, para te trazer novo na sua casa, para te trazer coisas maravilhosas na sua caminhada no Evangelho. Nem tudo está perdido, aquilo que a multidão falou que você não ia vencer, aquilo que a multidão falou que você ia parar, que você não ia conseguir, que você não consegue. E nessa tarde, Deus e o Espírito Santo te trouxe aqui nessa tarde para dizer que Ele vai passar nesse lago com você. Eita glória! Aleluia! E lá na frente, para encerrar, já chamo o ministério de louvor. O Senhor deu uma ordem. Cala-te, mar. Aquieta-te, vento. Se trazermos essa palavra de comando, nós podemos lembrar que essa expressão do Senhor sempre usou para potestade, para Satanás, para principado, para as coisas malignas. Trazendo para o entendimento, aquele vento não foi provocado pelo Senhor Deus. Porque se fosse provocado por Deus, o seu filho jamais ia desobedecer uma ordem do teu pai e dizer, cala-te vento, acalma-te mar. Não. Foi um vento provocado, estranho, pelas potestades do ar. Uma coisa é vento de Deus, outra coisa é vento do diabo na nossa vida. Mas uma coisa eu digo para você, Deus ele está por trás desse vento. Deus ele está por trás desse vento. E Deus sabe o vento que sopra sobre o seu barco. E por isso que ele deu essa ordem de comando, cala-te vento, aquieta-te mar. Só ele tem o poder, porque a criatura não pode desobedecer o Criador. Vento, mar, criatura, Deus Criador. Então o vento e o mar lhe obedecem. Se o vento e o mar lhe obedecem, todas as outras coisas
tem o controle na mão de Deus e tem que respeitar a palavra desse Deus. E para encerrar, aleluia, eles disseram e ficaram impressionados, aleluia. Quem é este? Eita glória! Quem é este? Quem é este, presbítero Glauco? Quem é este, irmãos levitas? Quem é este, obreiro da casa do Senhor? Quem é este, você que está sentado aqui pela primeira vez nos visitando? Quem é este, que até o vento, aleluia, e o mar lhe obedece? Sabe quem é este? Este é aquele que há 2000 anos atrás fez com que nós tivéssemos um plano de redenção, de transformação na nossa vida. Quem é este? Este é aquele, aleluia, que falou com os profetas. Este é quem é este? É este que falaram com os patriarcas para proclamar a sua palavra. Quem é este? Este, aleluia, é a videira verdadeira. Quem é este? Aleluia, é o pão da vida. Quem é este? É aquele que enfrentou a cruz do madeiro, mas no terceiro dia, aleluia, ele ressuscitou. Quem é este? Este é a vara de Arão que floresceu, aleluia. Quem é este? É o caminho, é a verdade, é a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por ele, aleluia. Quem é este? Este é aquele que será eternamente glorificado e que naquele grande dia voltará para buscar a sua noiva, e teremos a oportunidade de conhecê-lo face a face. Quem é este? Este é o Cordeiro Imaculado. Quem é este? Este é o caminho, é a solução para os seus problemas. Quem é este, meu irmão? Este é aquele que te tirou da sua casa nessa tarde e te trouxe aqui para ouvir esta palavra. Quem é este? É este que te convida, aleluia, a sair agora do seu lugar e vir aqui na frente para que ele possa tomar conta do seu barco. É este que te convida aqui agora. Saia da onde você estiver. Se você está enfrentando tempestade, se você está enfrentando ondas grandes, Deus te dá a oportunidade, vem aqui, se humilhe diante de Deus, sai do seu lugar. Eu quero orar por você. Quem é este? É este que chama a sua vida agora. Quem é este? É este que sabe a semana que você vai passar. E se você está aqui, ouviu essa palavra, saia do seu lugar. O Espírito Santo de Deus me diz que tem muitas pessoas aqui que precisam essa semana enfrentar algo difícil na sua caminhada, mas Deus diz para você: vem aqui na frente, que Ele vai te dar uma solução, Ele vai te mostrar o caminho, Ele vai entrar neste lago com você no seu barco. Quem é este? É este que nesta tarde Ele te deu a oportunidade de ouvir essa palavra e vir aqui receber a sua oração. Aleluia, oh glória.